Fala galera, professor Carlos Eduardo na área para a nossa primeira aula aqui no nosso canal do YouTube. Quero dizer desde já que estou muito feliz com o início desse novo projeto e quero pedir a sua ajuda para que esse projeto continue de pé. Professor, como é que eu posso ajudar? Bem simples, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, sobretudo com a sugestão para as próximas aulas. Então vamos lá começar? Meus queridos, para a primeira aula, eu já quero pegar um tema de extrema importância. Crase cai em todo o concurso de modo direto ou indireto. Então vamos lá, jogando aí na tela para você. Já quero começar trabalhando o conceito de crase. Professor, o que é isso? Que negócio é esse? Eu sei, professor, estudar crase, porque eu aprendi que crase, né, é aqueles 10 mandamentos que a gente decora. Por exemplo, ó, diante de masculino, crase é pepino. Diante de pronome, crase passa fome. Ah, no singular e palavra no plural, crase nem a pau. Meu querido, pelo amor de Deus, esqueça isso. Crase não é decoreba, crase é lógica. E se eu pudesse explicar para você a lógica, eu iria começar do conceito de crase, certo? Por quê, professor? Porque todo professor gosta de explicar que crase é uma palavra que vem do grego, e tá certo. Crase vem do grego, e lá no grego, crase significava fusão. É, professor, é fusão, exatamente. Só que trazendo para os nossos dias, eu gostaria de dizer para você que crase é um casamento. Casamento. Então vamos lá, professor. Crase é um casamento, né? Por quê? Porque, gente, quando a gente pega que crase é um casamento, eu entendo perfeitamente a simbologia da crase. Por quê, professor? Voltando aqui para mim. Ó, quando a gente vai casar, o juiz, o padre, o pastor, eles nos afirmam algo. Eles dizem assim, ó, agora os dois serão uma só carne. Preste atenção. Os dois serão uma só carne. Ou seja, eram dois que se transformaram em um. Isso é perfeitamente aplicável ao conceito de crase. Porque na crase você também tem dois que irão se tornar uma só carne. Você tem dois elementos que se tornarão apenas um. Professor, e quais são, professor, esses elementos? Você vai ter um casamento perfeito a preposição, entre a preposição e o nosso amiguinho artigo, beleza? A preposição vai casar com o artigo. Show de bola, professor. Então, eu tenho um casamento, ambos se tornarão uma só carne, né, professor? Exatamente. Agora vamos lá. Quem é essa preposição, professor? A preposição é a preposição a, certo? A preposição é a preposição a, que irá se unir com o artigo a, certo? Esse artigo também pode estar no plural. Professor, então a preposição, ela vai se casar com o artigo e vai se tornar apenas uma carne. São dois que se tornam em um. Se eu pudesse recorrer a uma fórmula, eu diria isso daqui, ó. A mais A. Que dá o quê? Professor, era para dar dois As. Beleza, era para dar dois As. Só que na língua portuguesa, meus queridos, não existe esse negócio de dois As. O que é que a gente vai fazer, professor? Você vai utilizar esse rapaz aqui, ó. Esse acento aqui. O nome desse acento é acento grave. Acento grave. Professor, o que danado é o acento grave? Gente, o acento grave ele é um sinalizador. Sempre que você vir o acento grave em um A, significa que aquele A são dois em um só. Ele está mostrando para você o seguinte: ei, vem cá, eu estou aqui porque esse A que você está vendo, na verdade, são dois. Eu tenho aqui tanto uma preposição quanto um artigo. Ih, professor, mas tá meio embaraçoso, parece muito teórico. Tem como o senhor mostrar na prática? Tem como mostrar na prática. Vamos lá, ó. Mas antes de levar você à prática, eu gostaria de passar os dois bizus que nós iremos utilizar. Vamos lá. Quais são os dois bizus que eu quero passar para você? Tem o bizu do antes e depois, antes e depois.
e tem o bizu dual, né? A galera até brinca dizendo o seguinte: ah, professor, bizu do cachorro, né? Latiu tem crase. É. Então vamos lá. Qual é o bizu mais seguro? É o bizu do antes e depois. Por quê, professor? Porque antes você tem uma missão. Antes você tem uma missão. É procurar preposição. Antes, você sempre irá procurar a preposição. E depois, professor, eu vou procurar o quê, ó? Depois você vai procurar o artigo, certo? Professor, como é que isso se dá na prática? Coloque uma frase aí para a gente pensar um pouquinho. Vamos lá. Vou colocar uma frase aqui para a gente pensar um pouquinho e ver isso acontecendo na prática. Primeiro exemplo, diz assim, olha, eu, eu me referi, referi à aula de carros, de carros. Beleza. Pronto, professor. Essa é a primeira frase, e nessa frase, professor, tem um A. Pois é, a sua dúvida está justamente aqui, ó, nesse rapaz. A sua dúvida está justamente nesse A. Você quer saber se ele tem ou não que apresentar o acento indicativo de crase. E qual foi o bizu que eu passei para vocês? Ó, bizu do antes e depois. Você vai utilizar o bizu do antes e depois. E antes você vai procurar o quê? Meu querido, antes você tem que procurar a preposição a. Então veja só, eu vou pegar o a, vou olhar o que tem antes e quero procurar a preposição. Então vamos lá, professor, como é que eu vou procurar uma preposição? Porque eu já sei o seguinte, que eu tenho um a, eu tenho que olhar o que tem antes e tenho que olhar o que tem depois. Show. Antes eu vou procurar o quê? Preposição. Mas como é que eu procuro uma preposição? Bem simples. Você vai pegar o a, vai olhar o que tem antes. Se antes aparecer uma perguntinha com a letra A, tem preposição. Você vai pegar o a, vai olhar o que tem antes e vai fazer uma perguntinha. Pego o a, olho o que tem antes e vou fazer uma perguntinha. Se nessa pergunta aparecer a letra A, é porque tem preposição. Então vamos lá, professor, voltando aqui, ó. Eu tenho o A, show de bola. Aí, professor, eu vou olhar o que tem antes e vou fazer uma pergunta. Vamos lá. Eu me referi. Eu me referi a quem? Eu me referi a quem? Ou poderia ser a que, né? Eu me referi a que? Opa, veja que você pegou o A, você fez uma perguntinha e nessa perguntinha apareceu a letra A. Show! Então você já achou a preposição. Você já achou a preposição, ou seja, você já tem o primeiro elemento necessário à crase, que é a preposição. E agora, professor? Agora você vai olhar o que tem depois, ó. Você vai olhar o que tem depois. Show de bola, professor. A aula de Carlos. E agora, depois a gente procura o quê? O artigo, né? O artigo a ou o artigo as, dependendo do contexto. Então vamos lá, professor. Eu tenho que olhar se a palavra que está à frente aceita artigo. Como é que eu vou olhar isso daí, professor? É só você formar uma frase. Forme uma frase com aula de Carlos. Eu não poderia dizer assim, olha, a aula de Carlos começou agora. A aula de Carlos está disponível no YouTube. A aula de Carlos aconteceu ontem. Veja que eu consigo dizer a aula. Opa, professor. Então quer dizer que essa palavra da frente, aula, ela aceita artigo, né? Aceita. Quer dizer, professor, que para saber se aceita ou não artigo, é só eu formar uma frase e ver se eu consigo utilizar o artigo a ans. Perfeito. Então veja só, o que é que aconteceu? Antes eu tinha preposição e depois o que foi que aconteceu? Eu tenho, professor, a possibilidade de utilizar artigo. Antes tem preposição, depois tem artigo e preposição mais artigo dá crase, né? Vamos marcar aqui o fenômeno da crase com o sinal indicativo de crase. O professor deu outro exemplo na hora. Imagine só a seguinte frase, ó. A seguinte frase. Exemplo 2. Veja só. Eu chego para você com a seguinte frase: Técio, Técio fez alusão. Técio fez alusão à professora. Professora.
Vamos lá, professor, dê uma olhadinha aí, olha. Técio fez alusão à professora. Em mais um caso, eu encontro a letrinha A. E aí, eu quero saber se eu uso ou não o acento grave indicativo de crase, meus queridos. Voltando aqui para o professor. O que é que acontece? Qual é o bizu que eu passei para você? Antes e depois. Ó, crase, gente, é igual a atravessar a rua. Você tem que olhar para um lado e tem que olhar para o outro. Eu tenho que olhar para o que tem antes e olhar o que tem depois. Antes, a gente vai procurar o quê? Preposição. Ótimo. Como é que eu procuro preposição? Eu pego a, olho o que tem antes e faço uma pergunta. Se nessa pergunta aparecer a letrinha A, é porque tem preposição. Vamos fazer aqui, ó. Dê uma olhadinha aqui. Técio fez alusão. Técio fez alusão a quem? Técio fez alusão a quem? Ó, você pegou o A, fez uma pergunta e nessa perguntinha apareceu a letra A. Show, meu querido. Então, nesse caso, você já tem o primeiro elemento necessário à crase, que é a preposição. Ótimo. Agora eu tenho que olhar, professor, o que tem depois. Tenho que olhar o que tem depois. Show de bola. Tá aqui, ó, a palavrinha professora. Antes da palavra professora, eu consigo utilizar artigo? Forme uma frase. É só você formar uma frase. Eu digo, olha, a professora passou no concurso. Consigo usar artigo. A professora é formada em letras. Consigo usar artigo. A professora é inteligente. Então, show de bola, meu querido. Ó, eu tenho aqui a possibilidade de usar artigo. Se antes tem preposição e depois tem artigo, tem o quê? Crase. Show de bola? Aí você pode estar se perguntando, professor, mas é obrigatório ou é facultativo? Ou seja, é obrigatório ou é opcional, meus queridos? Ó, em casos de preposição mais artigo, nós temos aí a crase obrigatória. Professor, mas o senhor ainda vai falar de crases facultativas? Vou sim, beleza? Eu ainda vou fazer uma aula com os sinais indicativos de crase facultativos. Hoje, porém, eu quero pegar apenas a regra geral. Eu só vou pegar uma regra, a regra geral, que é a regra mais importante. Show de bola? Professor, dê mais um exemplo. Vamos lá, ó. Esse aqui é um desafio para vocês. Dê uma olhadinha nessa frase aqui, ó. Veja só. Exemplo 3. Veja só. Eu, eu estudei, eu estudei a matéria. Ó, eu estudei a matéria. Vamos lá, professor. Em mais uma frase, professor, eu tenho o A. Tá aqui, ó, o danadinho do A. Show de bola. Tranquilo. Só que eu estou com dúvida se eu uso ou não o acento indicativo de crase nele. E aí, professor, eu vou usar, cara, bizu do antes e depois. Antes eu procuro preposição, depois eu procuro artigo. Agora venha cá. Lembre-se de que crase é um casamento. Pessoal, eu só faço um casamento se eu tiver dois. Tem que ter noivo e noiva. Se eu faço um casamento, eu preciso de duas pessoas, não é assim? Então, quando eu digo, olhe, se eu preciso dos dois e a frase só apresentar preposição, tem crase? Não. Se a frase só apresentar artigo, tem crase? Não. Eu tenho que ter preposição e artigo. Vamos testar aqui, ó. Veja só. Eu estudei a matéria. Vou procurar preposição. Eu olho o que tem antes e faço uma perguntinha. Faça aí a pergunta, olha, eu estudei. Eu estudei o quê? Eu estudei o quê? Veja, apareceu a letra A na perguntinha? Não apareceu a letra A na perguntinha. Se não apareceu a letra A na perguntinha, não há preposição. Preposição. E professor, e se não tem preposição, não tem crase. Exatamente. Se não tem preposição, não tem crase. Perfeito, professor. Tá tranquilo, tá dando para entender, tá na paz. Ótimo. Por que que não teve, professor? Porque não tem preposição. Aí você pode estar pensando o seguinte: beleza, professor, mas o senhor ensinou só o primeiro bizu, que é o bizu do antes e depois. E esse segundo, bizu dual? Que negócio é esse? Eu nunca escutei isso, professor. Bizu dual, seguinte, meu querido, é o seguinte. Para você utilizar o bizu dual, é como se ele fosse uma prova dos 9.
né? Você já colocou o acento indicativo de crase, mas está ali duvidoso. E aí, será que está certo? Será que eu não percebi alguma coisa? Será que eu errei? Será que esse sinal indicativo de crase realmente está certo? Pegue o bizu com o professor. Você vai utilizar o bizu dual. Você vai pegar a palavrinha da frente. Tem um A, né? Aí você vai pegar a palavrinha da frente e vai jogar essa palavra no masculino, certo? Se você pegar a palavra da frente, jogar no masculino e conseguir utilizar ao, é porque a crase estava certa. Professor, eu não entendi nada. Tenha calma, você vai entender. Olha aqui. Veja essa segunda frase, olha. Técio fez alusão à professora. Veja que eu coloquei o sinal indicativo de crase, ó. Utilizei o sinal indicativo de crase aqui. Só que eu estou com dúvida. Meu Deus, será que eu acertei? Será que eu não fiz aí algo errado? Será que realmente esse cara está certo? É só você fazer o bizu dual. Você vai pegar a palavra da frente e vai jogar no masculino. Você vai pegar a palavra da frente e vai jogar no masculino. Se você jogar no masculino e utilizar ao, é porque o acento grave estava certo. Então vamos lá, ó. Pegue professora e coloque professor no masculino. Como é que ficaria a frase? Técio fez alusão ao professor. Opa! Se eu colocasse no masculino, eu utilizaria ao. Técio fez alusão ao professor. Então, professor, se eu coloco no masculino e utilizo ao, é porque a crase aqui, ó, estava certa. É porque no feminino a crase estava certa. Beleza. Vamos para o segundo caso, ó. Na verdade, o primeiro, né? Para o exemplo 1. Ele diz assim, olha. Eu me referi à aula de Carlos. Ó, eu me referi à aula de Carlos. Beleza. Quando eu digo eu me referi à aula de Carlos, olha a palavra que está na frente. Aula. Né? Troque por uma palavra masculina, pode ser uma palavra parecida, né? Uma palavra parecida. Eu poderia dizer assim, olha, eu me referi ao conteúdo de Carlos. Se você colocasse conteúdo, você utilizaria ao, ó, eu me referi ao conteúdo de Carlos. Show de bola, professor. Então, se eu utilizo ao conteúdo, tá tranquilo, é porque a crase estava certa. Agora, olha esse exemplo aqui, ó. Eu estudei a matéria. Imagine que eu troco matéria por assunto, uma palavra masculina. Como é que ficaria? Eu estudei o assunto. Veja que você não utilizou ao. Ó. Eu estudei o assunto. Se eu não utilizo ao, então não tem como ter o sinal indicativo de crase. Show de bola? Isso, meus queridos, é aquilo que nós chamamos de regra geral. É a preposição mais artigo. Professor, é a única regra de crase? Não, existem tantas regras. Eu estou mostrando a primeira para vocês, beleza? E aí, se vocês deixarem aí a sua curtida, se inscrever no canal, deixar seu comentário, isso me motiva a fazer bem mais aulas para vocês. Então, conto com sua ajuda. Você me ajuda e eu ajudo você. Show de bola? Então, vamos lá, professor. Ó, dê mais um exemplo, professor, para ver se a gente consegue entender bem direitinho mesmo. Dou mais um exemplo. Olha esse daqui, ó. Imagine só. Olha esse caso. Bom, professor vai ter questão, nem se preocupe, tem questão aqui para a gente responder, beleza? Ó, professor, o próximo exemplo é o seguinte. Carlos fez homenagem, homenagem à diretora, Joana. Vamos lá. Professor, será que tem um sinal indicativo de crase? Meu Deus, eu estou com dúvida, tenha calma. Marque o A e siga o bizu do antes e depois. Vamos lá. Carlos fez homenagem. Carlos fez homenagem. Fez homenagem a quem? Opa, eu fiz a perguntinha, ó. A quem? Show de bola, né, professor? Então eu fiz a perguntinha a quem, tá tudo bem. Deu para fazer a pergunta, tá na santa paz de Deus, tem a letrinha A na pergunta, tem preposição. Agora eu olho o que tem depois, ó, diretora. Eu consigo colocar um artigo antes da palavra diretora? Forme uma frase. Forma aí uma frase com a palavra diretora. Eu conseguiria dizer assim, olha, a diretora Joana é gente boa. A diretora Joana é inteligente. Perfeito, professor. Então eu conseguiria dizer a
diretora. E, professor, tem preposição, tem artigo. E preposição mais artigo dá crase. Show de bola, sem estresse, sem problema. Ótimo, professor. Deu para entender. E no bizu dual, ó, era só você colocar na frente diretor João. Como é que ficaria? Carlos fez homenagem ao diretor João. Show de bola? Bem tranquilo, sem estresse, sem problema. Ótimo, professor. Deu para entender bem direitinho. Perfeito. Santa paz de Deus. Vamos lá, professor. Dê outra olhadinha aqui, ó. Imagine só. Nessa frase aqui, ó. Tenho uma camisa. Tenho uma camisa. Tenho uma camisa semelhante a de Carlos. Tem uma camisa semelhante à de Carlos. Beleza, professor. Vamos lá. Quando eu digo tem uma camisa semelhante à de Carlos, professor, será que eu uso o acento indicativo de crase aqui, ó? Vamos testar. Muita gente de cara já diria: não, não usa não, tá errado, não pode colocar o acento indicativo de crase. Tenha calma, faça o bizu antes e depois. Veja só, tem uma camisa semelhante. Gente, se é semelhante a quê? Ela é semelhante aqui. Show de bola, professor. Tenho a perguntinha com a letra A, então eu tenho preposição. Ótimo, deu para entender. Agora eu vou olhar o que tem na frente. De Carlos. Será que eu uso um artigo antes de Carlos? É aí que você tem que estar ligado. Porque o que está em jogo aí, pessoal, é o fato de haver uma palavra oculta. Tem uma palavrinha aí que está escondida, né, professor? Tem uma palavrinha aí que está escondida. Veja só, tem uma camisa semelhante à de Carlos. Qual é a palavrinha que está escondida? Tem uma camisa semelhante à camisa. A camisa de Carlos, beleza? Antes da palavra camisa, eu consigo colocar um artigo? Consigo, ó. A camisa de Carlos é preta. Consigo, ó. A camisa de Carlos é preta. Então, ó, o que está em jogo, pessoal, é você perceber que há uma palavrinha oculta ali. Antes da palavra camisa, eu consigo colocar um artigo. A camisa de Carlos tem preposição, tem artigo, tem crase. Então, tenha muito cuidado com as palavras subentendidas, beleza? Tranquilo? Outra coisa, pessoal, ó. Quando vocês forem fazer questões, é muito comum que a banca pergunte isso daqui, ó. É muito comum que a banca pergunte isso daqui, olha. Quem é o termo regente? Quem é o termo regente? Certo? Isso cai muito em prova. Cai muito em prova. Professor, e o que é isso, o termo regente? O termo regente nada mais é do que aquele que pede, ele pede a preposição. Preposição. Beleza? É aquele que pede a preposição. E há duas possibilidades, ó. Pode ser um verbo que pede a preposição, o verbo vai pedir a preposição, ou até mesmo pode ser um nome, né? Um substantivo, um adjetivo. Por exemplo, ó, vamos lá. Quem foi que pediu a preposição aqui, ó? Semelhante. Se é semelhante aqui, ó. Quem pediu a preposição foi a palavra semelhante. Então, a palavra semelhante é o termo regente. A palavra semelhante é o termo regente, é aquele que pede a preposição. Vamos lá, semelhante é verbo? Não, né? Semelhante é nome, é um nome, show de bola. Então, o termo regente é um nome. Agora, olha aqui, ó, no primeiro exemplo que eu dei a vocês. Quem foi que pediu a preposição no primeiro exemplo? Eu me referi a quê, ó? Quem pediu a preposição foi a palavra referir. E referir, sim, né? Referir, sim, é um verbo. Show de bola, professor. Então, o termo regente aqui é um verbo.
beleza? Na tranquilidade de Jesus. Olha só, é isso que nós chamamos de regra geral. Mas eu queria adiantar, certo? Só mais uma regra. E há outras regras também que nós vamos ver nas questões, beleza? Eu expliquei para vocês a regra geral. Nas questões a gente vai pegando mais uma regra ou outra, vamos dando aí uma paradinha para pegar outras regras também que serão cobradas nas questões, beleza? Então vamos lá, professor. O que é que eu quero falar com você? Eu quero mostrar também a regra dos pronomes demonstrativos. Professor, é uma regra à parte, né? Eu gostaria de mostrar para você a regra dos pronomes demonstrativos. Pode ter crase com pronome demonstrativo? Pode. Pode sim, certo? Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês a regra dos pronomes demonstrativos. Como é, professor, essa regra? Primeiro eu gostaria de mostrar para vocês os pronomes demonstrativos, ó. Aquele, aquele, aquela, aquela ou aquilo. Beleza? Aquele, aquela ou aquilo. Lembrando que eles podem estar no plural também. Qual é o bizu, professor, dos pronomes aí? Mostre para mim, professor, qual é o bizu. Bizu é o seguinte, gente, ó. Sempre que você vir esses pronomes, eu peço que você marque. Passe um tracinho embaixo do pronome. Marque o pronome. Sabe por quê? Porque quando você marcar o pronome, você tem que olhar se tem preposição antes. Você marca o pronome e olha se tem preposição antes, né? Professor, eu marco o pronome e olho se tem preposição antes. Por quê? Porque se antes tiver preposição, você tem que colocar o sinal indicativo de crase no aquele, no aquela ou no aquilo. Professor, não entendi não. Vamos lá. Você vai pegar o a, né? O aquele, o aquela, o aquilo e vai marcar. Estou lendo o texto e tal, apareceu o aquele, ó, marquei. Ah, tô lendo uma frase e apareceu aquela, ó. Marquei. Por quê? Porque se você marcar o aquele, o aquela, o aquilo e aparecer uma preposição antes deles, você tem que colocar o sinal indicativo de crase. Vem cá para eu mostrar a você, ó. Dê uma olhadinha aqui nessa frase. Imagine só. Temos amor. Temos amor. Aquele professor. Ó, temos amor àquele professor. Show de bola. Tranquilo. Temos amor àquele professor. Show. Vamos lá. Professor, e outra frase? Eu digo assim, olha. Eu vi aquele, eu vi aquele professor. Professor. Show de bola. Vamos lá. Qual é o bizu que eu ensinei para vocês, ó? Achou o pronome, você vai fazer o que? Vai marcar. Marque o pronome. Você vai marcar o pronome e olhar o que tem antes. Porque se antes tiver preposição, você tem que colocar o sinal indicativo de crase, no aquele, no aquela ou no aquilo. Vamos lá, olha. Temos amor, temos amor. Temos amor a quem? Temos amor a quem? Veja, ó, que houve solicitação de uma preposição. Pediu preposição, professor, foi, pediu preposição. Então, se pediu preposição, se antes tem preposição, ó, eu tenho que colocar o sinal indicativo de crase no aquele. Vixe, professor, mas fica feio, tem nada não, nem tudo que é feio é errado e nem tudo que é bonito é gostoso. Certo? Peguei o aquele, o aquela ou aquilo. Antes tem preposição, você vai ter que colocar o sinal indicativo de crase. Agora aqui embaixo, ó, será que eu uso? Não sei, vamos testar, ó. Eu vou marcar o aquele e vou olhar o que tem antes. Eu vi. Eu vi quem? Eu vi quem? Veja, apareceu o A na perguntinha? Não, não apareceu o A na perguntinha. Então, não tem preposição. E se não tem preposição, eu não coloco o sinal indicativo de crase no aquele, no aquela ou no aquilo. E aí, deu para pegar o bizu? Pegamos aí, né, o basicão de crase. Claro, gente, não está completo, né? Tem várias regras. Eu estou pegando só a básica, digamos assim, né? A regra geral. Aos poucos nós vamos ampliando, inclusive nas questões. Por falar em questões, ó, vamos lá. Vamos fazer as questões, professor? Vamos fazer as questões, ó. A questão 1 diz assim:
Indique a seguir o fragmento em que o acento grave foi empregado incorretamente. Vixe, professor, essa questão ela trabalhou alguma regra diferente? Trabalhou, certo? E eu já vou mostrar essa regra para você aqui. Qual foi a regra que a questão trabalhou de modo diferente? Foi essa daqui. Existe uma regra que diz o seguinte, olha, sempre que houver locução de núcleo feminino, feminino, tem que ter crase. Sempre que tiver locução de núcleo feminino, tem que ter crase. E é obrigatório, viu? Na locução de núcleo feminino é obrigatório. Vamos lá, vamos fazer o teste. Professor, mas um negócio é que eu não sei o que é isso, não. Locução de núcleo feminino, eu até entendi o que é esse negócio de preposição mais artigo, mas locução de núcleo feminino, professor, não sei o que é isso, não. Relaxe, fique peixe, vai dar certo. O que é locução, professor? Locução, meu querido, é quando você encontra um grupo de palavras que tem um só sentido. Você encontra duas palavras, por exemplo, só que com um sentido só. Eu tenho dois mais um sentido. Duas palavras mais apenas um sentido. Eu vou fazer uma comparação para você entender. Por exemplo, ó, se eu disser a palavra guarda-roupa, guarda-roupa. São duas palavras, né? Guarda mais roupa. Mas você imagina dois objetos diferentes? Imagina um guarda e um roupa? Não. Você imagina um objeto só, né? Um móvel, guarda-roupa, beleza. Você tem duas palavras, mas um só sentido. E isso é semelhante ao conceito de locução. Vamos colocar aqui, ó, locução. Locução é quando eu tenho, por exemplo, duas palavras e apenas um sentido. Beleza. Só que toda locução, gente, ela tem que ter um núcleo. O núcleo, gente, é a palavra mais importante. Se você quiser achar o núcleo, é só você achar a palavra mais importante. E se você ficar com dúvida, é só você procurar isso daqui, olha, o substantivo. O núcleo sempre será um substantivo. Beleza, professor. Então vamos lá. Se essa locução tiver um núcleo, ou seja, um substantivo feminino, a crase é obrigatória. É mesmo, professor? É. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Imagine só esse exemplo, para a gente entender bem direitinho. Imagine só isso daqui. Ó, eu dormi. Eu dormi à vontade. Eu dormi à vontade. Beleza, professor. Dê uma olhadinha nessa frase. Eu dormi à vontade. Professor, quando eu digo eu dormi à vontade, esse à vontade, ó, são duas palavras. É, à vontade são duas palavras. Beleza, professor. Tá tranquilo. Mas quando eu digo eu dormi à vontade, isso dá sentido de quê? Eu dormi à vontade. Gente, é o modo como eu dormi. É a maneira como eu dormi. Então, eu tenho duas palavras à vontade, mas elas me dão noção de modo, né? É o modo como eu dormi, é a maneira como eu dormi. Então, se eu digo, ó, à vontade, é o modo. O que foi que aconteceu aqui? Eu tenho duas palavras, mas apenas o sentido. Então, eu acabei de encontrar uma locução. Beleza? Só que toda locução, gente, ela tem que ter um núcleo. Quem é o núcleo? É a palavra mais importante. Mas se você quiser ficar com dúvida, né? Se você ficar com dúvida, na verdade, e aí, professor, o que é que eu faço? É só procurar o substantivo. Quem é o substantivo aí? É o a? Não, o substantivo é vontade. Então tá aqui, ó. Vontade é o meu núcleo. Beleza, professor. Deu para entender. Tá tranquilo, né? E vontade é uma palavra masculina ou feminina? É uma palavra feminina. Aqui eu tenho uma locução de núcleo feminino. E se tem locução de núcleo feminino, eu tenho que fazer o quê? Ó? Colocar o sinal indicativo de crase. É mesmo, professor. Tá certinho. É um pouquinho diferente da regra com a preposição e artigo. É, aqui já é outra regra. Vamos pegar outro exemplo? Olha só, eu digo assim. À tarde, à tarde, eu, à tarde, eu corro. Olha só. À tarde eu corro. Veja só. Eu tenho duas palavras, ó. À
tarde. São duas. Mas elas me dão noção de quê? Quando eu digo à tarde, gente, é o momento, é o tempo em que eu corro. Opa! Então eu encontrei duas palavras, mas o sentido aqui é sentido de quê? De tempo. Duas palavras com um único sentido. Como é o nome disso? Locução. Ei, quem é o núcleo aqui, hein? Quem é o substantivo? É a palavrinha tarde. Então, eu encontrei o núcleo da locução. E tarde é uma palavra feminina, né? Eu digo à tarde, não o tarde. Então, é uma palavra feminina. Se eu tenho locução de núcleo feminino, eu tenho que ter o sinal indicativo de crase. E aí, gostou? Essa regra, ela foi cobrada lá na questão. Ah, professor, então essa aula dá para pegar muita coisa, ó, porque eu já peguei a regra da preposição com artigo, que a crase é obrigatória. Já peguei a regra dos pronomes demonstrativos, aquele, aquela ou aquilo. E agora, professor, eu estou pegando aí a regra da locução de núcleo feminino, que também é obrigatório, né? Exatamente. Tranquilo. Aí você pode pensar o seguinte, professor, só tem um negócio, rapaz. Eu sou muito duvidoso quando cai, por exemplo, dia da semana, né? Sei lá, eu estudo de segunda a sexta. E aí, professor, tem um sinal indicativo de crase? Professor, eu também fico com muita dúvida quando tem lugar, ó. Eu vou a Natal. Tem ou não tem, professor, o sinal indicativo de crase? Quer aprender? Deixa eu passar esse bizu para você. Não custa nada. Nós já estamos aqui. Certo? Então não custa nada você aprender mais uma regra. Eu garanto que a dor do estudo, ela é temporária. A glória, né, os frutos do estudo são eternos, beleza? Então vamos lá, ó. Para ensinar tudo a você de uma maneira bem fácil, eu vou mostrar uma musiquinha. Tem musiquinha, professor? Tem. Uma musiquinha bem conhecida. Você vai escrever aí no seu caderno o seguinte, olha. Se vou, se vou a, volto, volto, da, crase, haverá, crase, haverá. E aqui embaixo você vai colocar o seguinte, olha. Se vou, se voar, volto volto de, crase, crase, para aqui, para aqui. Beleza? E aí, professor, quer dizer que isso é uma música? É, cara, isso aí é uma música. Aquela musiquinha que a gente canta no Natal, né? Jingle Bell, você não canta? Jingle Bell, Jingle Bell. Pois é. Aí você vai cantar e vai pegar aí o bizu bem tranquilo. Como é, professor? Você canta assim, olha. Se voar, volto da crase haverá. Se voar, volto de crase para aqui. Olha aí, coisa boa. Se voar, volto da crase haverá. Se voar, volto de crase para quê? Professor, não entendi não. Vamos pegar dois exemplos que você entende, ó. Vou, vou a Icapuí, é a cidade onde o professor mora. Icapuí, aqui no Ceará. Vou a Icapuí e aqui, ó, vou a Paraíba. Paraíba. Beleza? Vamos lá. Será que tem um sinal indicativo de crase? Eu digo assim, olha, vou a Icapuí. Eu vou a Icapuí. Será que tem um sinal indicativo de crase? Meu querido, é só você voltar que você vai saber. Se você voltar, você sabe. Vamos lá. Você vai a Icapuí, tá tranquilo. Mas quando você volta de Icapuí. Você volta de Icapuí. Qual é o bizu? Se voar, volto de crase para quê? Ou seja, para que usar crase? Se você vai aí e volta de crase para quê? Qual é a necessidade? Não tem necessidade. Vai usar para quê? Não é preciso. Agora vamos lá. Se eu disser assim, olha, vou a Paraíba. Veja, você vai a Paraíba, tá? Beleza. Ótimo. Mas quando você volta? Você volta de onde? Você volta da Paraíba. Eu volto da Paraíba. Se voar e volto da, qual é o bizu? Se voar, volto da, crase haverá. Ou seja, eu coloco o sinal indicativo de crase.
Tranquilo. Ah, professor, é muito massa. Então eu posso sair fazendo isso aí com qualquer lugar, né, professor? Por exemplo, sei lá, Mossoró. Eu vou a Mossoró. Será que tem um sinal indicativo de crase? Cara, você vai a Mossoró, mas você volta de Mossoró. Beleza. Você volta de. Se você volta de, crase para quê? Show, professor. Não uso. Agora, se eu vou à Bahia, olha, eu vou à Bahia. Mas quando você volta da Bahia. É mesmo, professor. Eu volto da Bahia. Tá tranquilo, tá favorável. Pois é, Santa Paz de Jesus Cristo. E se eu disser para você que esse bizu ele serve para horas e dias da semana, você acredita? É. Esse bizu, do mesmo jeito, pô, serve para horas e dias da semana. É mesmo, né, professor? É, serve para horas e dias da semana. Vamos pegar comigo aqui, ó. Deixa eu mostrar para você. Vou só apagar aqui para a gente fazer o bizu. Aquele bizu ele serve para horas e dias da semana. Vamos lá, professor, mostra aí. Imagine que eu chego para você com o seguinte caso, olha. Estudo, estudo de segunda, segunda a sexta. Beleza? Estudo de segunda a sexta. Aí eu também poderia dizer o seguinte, olha. Estudo da segunda, da segunda a sexta. Beleza, professor. Caiu dias da semana. Se cair horas e dias da semana, gente, você vai pegar o mesmo bizu. Ah, professor, caiu dias da semana. O que é que você vai fazer? Você vai pegar o a, vai marcar. Show de bola. E vai olhar a preposição que foi utilizada antes. Você vai olhar a preposição que foi utilizada antes. Qual foi a preposição, gente? Foi a preposição de. Se a preposição é de, crase, crase para quê? Para quê? E aí? Se a preposição é de, crase para quê? Não uso o sinal indicativo de crase, professor. Não uso. Agora, no segundo, ó, gente, a mesma coisa, ó. Estudo da segunda a sexta. Caiu horas e dias da semana, o que é que você vai fazer, ó? Vai grifar o A e vai olhar a preposição que foi utilizada antes, ó. Qual é a preposição? Preposição da. Qual é o bizu? Se a preposição é da, crase, o quê? Crase haverá. Crase haverá. Certo? Ou seja, eu venho aqui, ó, coloco o sinal indicativo de crase. Gostou? Show de bola? Tranquilo. Quando terminarem as questões, eu vou dar uma última ressalva para vocês com os lugares, beleza? Vamos lá para fazer a questão agora, professor. Vamos fazer a questão. Vamos. Ele diz assim, ó, incorretamente. Ele quer o errado, viu? Ó, a IDECAN tá pedindo o errado. Letra A diz assim, ó, primeiro smartphone com leitor de digitais integrado à tela vai ser chinês. Ó, se é integrado, ele é integrado a quê? Ele é integrado a quê? Tem preposição. E antes da palavra tela, eu consigo utilizar artigo? Consigo. Ó, eu poderia dizer o seguinte, olha. A tela foi quebrada. Preposição mais artigo, a crase está certinha. Beleza, professor. Letra B. Florianópolis vive hoje o temor de que 2017 termine com notícias semelhantes. Se é semelhante a quê? É semelhante a quê? Tem preposição, professor? Tem. Aí veja só, você diz assim, olha, as que estrearam. Vixe, professor, não tem não, porque antes de que eu não use o artigo, tenha cuidado. Há uma palavra oculta aí. Ó, com notícias semelhantes às que estrearam. Gente, é como se fosse com notícias semelhantes às notícias que estrearam. Ou seja, a palavra notícias está subentendida aqui. É como se fosse, ó, com notícias semelhantes às notícias. Notícias que estrearam. Antes da palavra notícias, eu consigo utilizar artigo? Consigo, olha. As notícias não são boas, consigo. Então, antes tem preposição e a palavra notícias que está oculta aceita o artigo. Então, tá tudo certinho na letra B. Nada de erro na letra B. Vamos para a letra C, então. Ó, uma garota de 9 anos teve o cabelo cortado à força. Ó, são duas palavras. Mas quando eu digo à força,
Nossa, é um modo como esse cabelo foi cortado. Se eu tenho duas palavras com um único sentido, como é o nome disso daqui? Locução. Beleza? Quem é o núcleo da locução, professor? É a palavra força. Ó. Força é feminino, então tem uma locução de núcleo feminino. Tá certinho o sinal indicativo de crase? Tá. Com locução de núcleo feminino, a crase, né, o sinal indicativo de crase é obrigatório. Nos resta apenas, então, a letra D. Ele diz assim, olha, todo o atendimento ao público será realizado de segunda a domingo. Gente, ó, caiu o dia da semana, o que é que você tem que fazer, ó? Eu marco A e olho a preposição usada antes. Qual é a preposição usada antes? Preposição de. Se a preposição é de, crase para quê? Crase para quê? Ou seja, não tinha necessidade de eu usar esse artigo, esse acento indicativo de crase. Não tinha. Então tá errado. É justamente o que a banca quer. Nosso gabarito aí, letra D de dinheiro, que é o que a gente tá doido para pegar. Show? Questão 1 a gente matou. Vamos para a questão 2, ó. A questão 2 diz assim: Compeve, considere o trecho reproduzido a seguir. O traço comum às iniciativas para melhorar o trânsito é o desincentivo ao uso de carro. O acento grave indicativo de crase foi utilizado de acordo com as regras do português. A opção em que a crase está corretamente utilizada é, então vamos lá, pause o vídeo e tente fazer aí. Pause e tente fazer. Vamos lá? Letra A diz assim, olha. A faixa de asfalto desocupada. Opa, o professor acabou riscando aqui. Deixa eu só apagar. Vamos lá, pronto. A faixa de asfalto desocupada poderia dar lugar às vagas. Opa, gente, se ela vai dar lugar a quem? Tem preposição. Vai dar lugar a quem? Show de bola. Aí veja só, antes de vagas, eu consigo, né, colocar o artigo, professor, antes de vagas, consigo, olha, as vagas estão ocupadas. Preposição mais artigo, ou seja, deveria ter o acento indicativo de crase aqui e ele não utilizou. Está errado, né? Está errado, não pode ser o gabarito. Letra B. No mesmo diapasão, há quem defenda uma sobretaxa aos combustíveis destinadas a financiar. Gente, veja que financiar é verbo. Olha aqui para mim, olha. Antes de verbo é impossível ter crase. Anote no seu caderno. Antes de verbo não há crase. Não use, porque antes de verbo eu não tenho como utilizar um artigo a, gente. Então é impossível ter crase antes de verbo. Antes de verbo não há crase. Show de bola? Então nada de crase com verbos. Tranquilo? Então, professor, tá errado. Tá errado porque ele colocou a crase antes de um verbo. Errado demais, não pode ser o nosso gabarito. Agora a letra C diz assim, ó. A demanda urbana por espaço aumenta em função de duas lógicas ligadas. Se é ligada a quê? É ligada aqui, ó. Tem preposição. E antes da palavra produção, tem como usar artigo? Tem, ó. A produção foi baixa. Tem preposição, tem artigo, o sinal indicativo de crase está certinho e o nosso gabarito aí é letra C de contra-cheque. Beleza. Professor, mas por que não pode ser a letra D, ó? As vagas de rua custam caro à sociedade. Custa caro. Custa caro a quem? Custa caro a quem? Tem preposição, ó. E antes da palavra sociedade, eu consigo usar artigo? Consigo, eu digo, olha, a sociedade está complicada. Preposição mais artigo, deveria ter o sinal indicativo de crase aqui e não teve. Show? Questão 2 aí a gente já matou. Olha só, questãozinha de número 3. Ele diz assim, ó, em poucos estarão atentos à cena. Veja, meus queridos, ó, será que esse sinal indicativo de crase está certo? Tá, porque veja só, poucos estarão atentos. Se está atento a quê? Tem preposição. Show de bola. Quem foi que pediu preposição à palavra atentos? Tranquilo. E antes de cena, eu consigo usar um artigo a? Gente, cena é feminino, né? Então eu poderia dizer, olha, a cena foi terrível. Show de bola. Preposição mais artigo, a crase está certinha. Agora deixa eu me perguntar para você. Isso aqui, ó, quem é o termo regente? Lembra que eu falei para vocês que o termo regente é aquele que pede a preposição, não é assim? Quem foi que pediu a preposição? Foi a palavra atentos.
Atentos pediu preposição. Atentos, pessoal, é um verbo? Não, se não é verbo, é o quê? Nome. Então, a regência é nominal. O termo regente é um nome. Letra A diz assim, olha, pela regência do nome, ó, que é atento, né? Certo? E pelo gênero da palavra cena, sim, porque cena aceitou o artigo, preposição mais artigo da crase gabarito letra A. Professor, por que que não pode ser a letra B? Porque a letra B, ó, ele está falando de verbo e quem pediu preposição não foi um verbo. Quem pediu a preposição foi um nome atento. A mesma coisa acontece na letra C e na letra D, porque na letra C e na letra D ele está falando de verbo. Ó. Quem pediu preposição não foi o verbo, foi o nome atento. Show de bola? Tranquilidade de Jesus? Então, vamos fazer a questãozinha de número 4, mais uma da IDECAM, né? Ela diz o seguinte, banca e IDECAM. Na construção, acostumados que estamos às calculadoras de bolso. É possível identificar o termo regente, você já sabe, gente, que o termo regente é aquele que pede preposição. Preposição, beleza. E o termo regido, professor? O que é o termo regido? Ó, um bizu é aquele que aceita, o artigo. O termo regido é aquele que aceita o artigo. Show de bola? Então vamos lá, ó. Acostumados que estamos às calculadoras. Cara, quem está acostumado a quê? Ó, quem é o termo regente aqui, ó? O termo regente é aquele que pediu a preposição, é a palavrinha acostumados. Acostumados. Beleza? Ele pediu preposição. Aí vamos lá. Acostumado que estamos às calculadoras. Veja só. As calculadoras. Eu não consigo dizer assim, olha. As calculadoras estão quebradas. Ó. A palavra calculadoras aceitou o artigo. Então, ela é o termo regido. Se ela aceita o artigo, é o termo regido, sinal indicativo de crase correto. E aí a banca pergunta, ó, identificar como termo regente e termo regido, respectivamente, justificando em parte o uso do acento indicador de crase. Eu tenho o que aí? Acostumados e calculadoras. Nosso gabarito é letra C. Acostumados pede preposição e calculadoras aceita o artigo. Show de bola? Vamos para a nossa última questão. Ó, nossa última questão. Ele diz assim, ó, o A, que deverá levar o acento indicativo de crase, está na seguinte alternativa. Pessoal, ó, eu vou só grifar para vocês qual é o A, porque infelizmente não apareceu no slide, mas eu grifo para vocês. Ó, é esses daqui, certo? Vamos lá, é esses daqui. Tranquilo, professor. Pronto, agora está grifado, fica melhor. Show? Então veja só, professor. Letra A diz assim, ó. A população da cidade do Rio de Janeiro está acostumada a ver. Ó, pessoal, ver é verbo. Antes de verbo, eu não uso crase. Então, eu não poderia colocar o sinal indicativo de crase aqui. Não posso. Beleza. Letra B. A falta de serviços regulares de saneamento tem chamado a atenção. Tem chamado o quê? Tem chamado o quê? Ou tem chamado quem? Né? Ou seja, não tem preposição. Não tem preposição. Então, se não tem preposição, não tem como ter crase. Ele quer uma em que a crase, o acento indicativo de crase será utilizado. Não pode ser a letra B. Agora, olha a letra C. A população brasileira chegou. Gente, se você chegou a algum lugar. Quem chega, chega a algum lugar. Tem preposição. E antes da palavra conclusão, eu aceito o artigo, a conclusão não foi boa. Eita, tem preposição, tem artigo. Preposição mais artigo precede aí o acento indicativo de crase. Então, nosso gabarito está na letra C de contra-cheque. D. É importante observar que em algumas cidades a infraestrutura... Pessoal, tem preposição aqui? Tem não, porque quem observa, observa o quê? Né? Não tem preposição. Então, se não tem preposição, não tem crase, beleza? Meus queridos, ó, e assim nós finalizamos a nossa primeira aula de hoje. Olha só, na próxima aula eu vou mostrar para você a possibilidade de você utilizar o artigo, na verdade, de você utilizar o acento indicativo de crase, mesmo voltando de. Eu digo assim, olha, vou a Natal. Aí vamos lá. Tem como utilizar a crase, professor? Eu vou a Natal, mas volto de Natal. É, se vou a e volto de, crase para quê?
não tem como utilizar crase, mas há uma exceção em que eu posso utilizar. E se você deixar o like, se você se inscrever no canal, na próxima eu vou gravar uma aula respondendo a questões que eu posso voltar de mesmo, né, utilizando o acento indicativo de crase. Então vamos lá, professor, o que é que acontece? Se eu voltar de e, né, tem a possibilidade de usar o acento indicativo de crase? Tem. Isso aí eu quero mostrar para você na próxima aula. Então, deixe seu like aí, se inscreva no canal, ajude o professor que eu vou ajudando você. Se você pegar aí o canal, seguir as dicas, responder as questões, pode ter certeza que você vai chegar à sua prova gabaritando muita coisa de português. Então, tamo junto, vai dar certo, vai dar tempo e vai ter festa. Fui!